comunicado. Eu pelo menos tenho recebido muito, né? Muitos vídeos, né, que falam que os caminhoneiros vão entrar em greve, que já entraram, né, na verdade, essa tarde, e que então isso não tem data para acabar e que não vai ter abastecimento e que as pessoas devem ir aos mercados, né, e comprar muito para guardar. Vamos falar primeiramente em relação à própria palavra. A palavra nos diz, né, claramente que não devemos estar preocupados com o que comer, com o que vestir, enfim, para o dia seguinte. Não é isso? Para que nós vivamos o dia de hoje. Isso é a palavra de Yahushua HaMashiach, ok? Então observem, isso aí, além de ir contra a vontade de nosso Pai, vai fazer com que realmente não tenha alimento para todos. Porque vocês concordam que, por exemplo, alguém que é rico, ele vai lá e compra para um mês ou mais. Agora, quem não tem dinheiro nem para comprar o café do dia, não vai encontrar nada no mercado quando for lá. Então, isso é um embuste, isso é uma armadilha. Tá? Uma armadilha para quê? Porque acabando o estoque nos supermercados ou de outras coisas essenciais, a culpa vai cair em cima de quem? Dos caminhoneiros. E aí, aquele fulaninho lá, né, cabeludo, ele vai então agir em cima dos caminhoneiros. Porque vai dizer que eles estão atrapalhando a vida da população, não estando trabalhando e não estando entregando os alimentos. Então não caia nessa. Se você cair nessa, você é pato mesmo. Se você tem um pouquinho, sabe, ainda de... Como é que eu posso dizer? Um pouquinho ainda de consideração ao próximo e principalmente um pouquinho de humanidade, não caia nesse papo furado, ok? Boa noite. Estou de volta aqui para dar início, né, àquele estudo a respeito da queda de Damasco. Que na realidade é um estudo que trará tudo que vem ocorrendo pela vontade de nosso Pai Yahweh desde o início da tribulação, da grande tribulação mencionada por Yahushua, quando ele, no capítulo 24 de Matitiahu, fala a respeito. Eu não sei se você conhece profecia ou se você conhece aquilo que te dizem, aquilo que você imagina, aquilo que você escuta, que entra por aqui e sai por aqui. Mas a profecia não é isso. Sabe, a profecia tem suas datas, a profecia tem seus sinais e a profecia tem seus acontecimentos. Essa profecia, por exemplo, que nós vamos estar iniciando aqui, embora nós já vamos estar iniciando no ano de 2011,
ela diz respeito, né, à queda da cidade de Damasco. Para quem tem um pouquinho, né, de conhecimento do que, embora erroneamente chame de Velho Testamento, já deve ter visto sobre isso. Então nós temos que entender o seguinte, que todo aquele que diz que está esperando a grande tribulação, na verdade ele está se enganando. Não que ele saiba, nem que ele queira, mas ele está. Por quê? Primeiro, porque a grande tribulação não tem nada a ver com o que ele imagina. Segundo, após o Mashiach falar a respeito, né, da grande tribulação, ele fala sobre, então, o início de uma grande aflição. Infelizmente, as pessoas misturam tudo, né? Tem aqueles até que dizem que o Mashiach virá mais 2 vezes, né? Uma só para levá-lo para o céu. Que anjo esse aí, né? Que santo. E que idiota. Então, eu ia começar a semana passada, né? Ou essa, não sei, eu não conto mais os dias, não. Contar dia é para quem teme o dia seguinte. Eu sei que eu comecei a gravar, mas aí acabou a luz, deu aquela confusão. Então eu acabei não gravando. Inclusive com o nome, né, de O Cálice da Ira de Arro. Se você nunca ouviu falar no Cálice da Ira de Arro, é porque ele te calou, é porque ele te cegou, é porque ele não permite que você entenda ou saiba qualquer coisa. Isso é horrível, né? A gente saber que o nosso próprio Pai, aquele que é o Criador, nos vedou os olhos para não vermos a realidade. Mas tudo bem. Como esse aqui vai ser o primeiro programa que eu vou fazer a respeito, né, da cidade de Damasco, embora ele terá o nome o Cálice da Ira de Arro, né? E vão ser vários, porque eu escrevi um capítulo e já me deu aí quase 4 folhas de sulfite. Isso porque eu vou falar no meio, né, vou intercalar e quase nem vou ler. Mas se eu fosse ler, daria tudo isso. Então eu vou colocar vocês ao par, né, antes de mais nada, é de que Damasco é uma das cidades mais antigas do planeta. E ela sempre esteve envolvida em grandes coisas, ou seja, ela foi capital de vários países, de nações, né, na verdade. Ela foi locais onde muitos imperadores fizeram dela o seu quartel. E quando foi nos anos 2000, ela tornou-se capital da Síria, aquela que Putin foi lá e deu um jeitinho nos americanos. Então, como se trata de um novo tipo de programa, né, porque é uma pesquisa novamente,
Eu me apresento aqui, meu nome é Sérgio Tagliavini Júnior. Não tenho medo de cabeludos ou de Nine. Eu já tenho 68 anos de idade, já vivi bastante. Eu creio que perante o Pai, por mais de 30 anos, eu cumpri aquilo que Ele pediu. Então eu, sinceramente, sou uma pessoa que não tem medo de nada. Você pode até vir aqui e me dar um tiro na cabeça. Eu tenho a certeza de que serei ressuscitado, porque terei perseverado até o fim. E você? Bom, eu já fui conhecido como Ancião Sérgio, Pastor Sérgio, Presbítero Sérgio, Roche Sérgio, e hoje eu sou apenas Sérgio Taglia. Que Taglia é um pedacinho do meu nome que eu uso desde adolescente para assinar meus quadros ou minhas músicas. E qualquer outro trabalho que eu fizesse. Na área artística, é claro. Até a minha empresa se chamava Taglia. Então, não sou Roche, não sou nada daquilo que inventaram os judeus. Tenho vergonha do que eles fazem, do que eles falam, do que eles deixam de fazer, principalmente. Dos acréscimos que eles mesmos fizeram, né? Então eu não quero ser confundido. Se eu uso barba não é porque eu sou judaizante, é porque eu sigo a lei. Se eu uso tzitzit, como eu já mostrei outro dia, não sei se eu já ver, olha, uso 4 desses. Não é porque os judeus usam, mas sim porque é a lei. Se eu guardo o Shabat no dia correto, né, não no sábado gregoriano, papal, pagão, é porque assim está escrito. Enfim, eu vou estar falando de política, eu vou estar falando de geopolítica, eu vou estar falando de tudo isso, mas não pela visão que eu tenho visto as pessoas falarem. Embora eu nunca tenha, ligado para geopolítica, para teorias da conspiração, tipo Illuminati e tal. E hoje eu percebo que o Pai se utiliza dessa gente justamente para colocar, né, o seu plano em ação e então chegar até o seu final, quando então entraremos no terceiro estágio do plano de nosso Pai, que se inicia no 7º ano, contado a partir do momento que Adão foi expulso do paraíso. E aí nós teremos por 1000 anos como rei Yahushua HaMashiach, que nem terá mais esse nome. Se você é daqueles que leem e prestam atenção, você vai ver que até em Apocalipse, que eu não acredito muito, vocês vão ver que está escrito que ele tem um novo nome escrito na coxa. E lembrando disso, eu lembro também, né, dessas pessoas que auto se batizam, né? Por exemplo, eu conheço pelo menos umas 30, 40 Hadassah. Eu me lembro que antes de conhecer a palavra, né, eu frequentei alguns centros, né, espíritas.
E lá era o contrário, né? Lá as pessoas se davam o nome das entidades que eles tinham como mais sublimes, né? Entidades essas que não sabiam nem falar o português, que tomavam 1 litro de pinga e não ficavam bêbado. Eu olhava para aquilo e falava, o que isso traz de bom para alguém, né? Mas tudo bem, eu era garoto. Eu não tinha nem 18 anos. Mas então, a partir de agora, a partir de hoje, nós vamos iniciar o que teria que ser a segunda parte, né, do Cálice da Ira de Arro. Mas acontece que eu não vou colocar como segunda parte, porque a primeira não foi. A primeira foi gozação, a primeira foi palhaçada, né? Apagava, acendia a luz, e enfim. Então, eu vou colocar este aqui como primeiro. Como eu avisei, tudo isso está sendo escrito. Não o que eu estou falando agora, mas sobre a pesquisa que eu estou fazendo todos os dias, que inclusive me afastou completamente da internet, não estou nem aí mais com a internet, porque na internet só tem, sabe, gente que fala, mas não pratica, não faz nada, nem bom dia te dão. Então eu daqui para frente vou fazer meus trabalhos aqui no meu estúdio e à medida que eles ficarem prontos eu vou colocá-lo à disposição para quem comprar o e-book. Não faço questão de fazer como sempre fiz, distribuir para todos, porque muitos devem ter até limpado a bunda, né, com o e-book. Então, quem tiver interesse realmente, adquirirá o e-book. Ok? Bom, nós vamos passar por uma outra parte do estudo, que é o início do estudo. Até agora eu só falei a respeito dele, onde nós vamos estar lendo uma parte da história de Damasco. Ok? Shalom, eu venho aqui informar a vocês que desde o início dessa semana nós estamos deletando os grupos do Facebook, porque está ficando inviável manter tudo isso e nós não temos tempo mais nem para trabalhar, né, e manter, porque os irmãos, né, ou aqueles que se dizem, não estão ajudando. Então, nós vamos reduzir esses grupos. Por enquanto, ficará 3 grupos que eu vou estar citando aqui para vocês. O calendário lunisolar, a parte podre e Yahushua, o mantenedor da aliança do Sinai. Então, esses 3 permanecerão por enquanto. Futuramente, vai permanecer apenas um canal no Telegram, que eu vou deixar o link aqui para vocês já se inscreverem, tá? E porque depois esses últimos 3 também serão deletados. E eu gostaria também que vocês entrassem nos grupos que eu não citei aqui e se deletassem para facilitar o meu trabalho, porque não sei se vocês sabem, para deletar um grupo dá muito trabalho. Se a gente tem que entrar, deletar todos os membros, e são muitos, são centenas e centenas de membros, então eu tenho que deletar um por um e estar avisando. Então vou avisar assim, né, rapidamente a todos, e para facilitar o meu trabalho.
Agradeço. Shalom. Então vamos lá, meus irmãos. Veja bem, a destruição, né, de Damasco ocorreu em 2000, começou, né, sua destruição, porque continua até hoje. Ela começou em 2011 da nossa era comum. Isso foi uma guerra, né, que gerou entre a Síria, né, civil, o Oriente Médio e o sistema internacional, encabeçado pelos Estados Unidos, é claro. Por que uma guerra civil síria? Porque o povo lá não estava contente, né, com a forma de governo de Assad. Vamos dizer, isso que nós estamos vendo aqui no Brasil estava ocorrendo lá. Só que por outros problemas, né? Mas por infiltração, né, de ideias do Oriente Médio e do sistema internacional liderado pelos Estados Unidos. Aqui um parênteses que eu vou abrir. Se alguém assistiu o filme Liquid, né? É isso? Liquid. Agora me deu um branco. Mas que é a história daquele jornalista, né, que foi recebendo informações. Ali vocês percebem claramente, né, que o Estado Islâmico, né, que existiu na época, foi montado, patrocinado, treinado pelos Estados Unidos. Aí, é claro, depois entrou outras nações que também faziam parte das Nações Unidas, demonstrando assim que aquilo não era apenas uma guerrinha. Não. Existe uma lei na ONU que diz o seguinte: se 5 ou mais nações que estejam, né, fazem parte da ONU, estejam participando de uma mesma guerra, numa mesma região, contra uma mesma coisa, essa guerra se torna mundial automaticamente. Então nós temos que entender que a guerra mundial, a terceira guerra mundial que todos falam, se iniciou lá atrás, há 11 anos. Que raio de terceira guerra é essa que estão dizendo, né, que vai ocorrer agora? Só na cabeça mesmo de quem, sabe, deve acreditar em Saci Pererê, Papai Noel, coisas assim, né? Porque se estudar um pouquinho a história, vai ver que não tem nada a ver. Por que vocês acham que a Arábia Saudita, por exemplo, virou inimiga dos Estados Unidos? Mas isso é uma outra história. Mas tem a ver com isso. Por que você acha que os povos da Ásia, os povos do Oriente Médio, estão lutando tanto pela soberania de seus próprios países? Pensa nisso. Nós ainda, se der tempo, né, se a taça do Pai não for virada antes de terminar isso aqui, eu ainda vou explicar para vocês direitinho. Então observem, a República Árabe, né, da Síria, tá,
com uma posição, vamos dizer assim, estratégica no Oriente Médio, ela enfrenta desde março de 2011 uma guerra civil, né, que já deixou pelo menos 130 mil mortos. Sabe, uma guerra civil é uma coisa muito triste, porque você não sabe de onde vem o tiro. E é feito no meio da cidade. Então, 130 mil mortos. Observem, a infraestrutura do país, né, quebrou, destruiu-se, que é o que estão fazendo com todos os países hoje, né? Então isso gerou uma crise, né, vamos dizer assim, humanitária, regional. Fora, é claro, a crise econômica e tudo mais, né? A falta de víveres, a falta de tudo. Que é o perigo que nós estamos passando. Porque hoje eu já não acredito mais nem nas notícias que dizem vir da direita. E para nós virarmos uma Venezuela ou uma Argentina não está longe. Se nós ainda estamos sobre, né, o poder do Pai, e o Pai está nos mantendo mais tranquilos, mas a ira do Pai é contra todas as nações. Só não será contra o seu povo. Entendem? Embora é claro que o povo de Arro irá sofrer muito, muito mesmo. Eu até brinquei conversando com a irmã Ana e com a Eliane, né? Acho que foi ontem, ou ontem. Porque eu disse, porque aqui onde nós moramos venta muito, mas é vento mesmo, tá? Assim, vento, você vê que derrubou a árvore em cima da minha casa, logo que eu mudei. É um vento, mas ao mesmo tempo é ótimo, porque o local que nós estamos, se não fosse esse vento, nós estaríamos aí por volta de uns 40 graus. Eu, acima dos 25, 27, eu já fico muito mal. Então esse vento para mim é uma bênção de ar. Mas antes de nós virmos viver aqui, nós fomos para um outro lugar, onde ventava muito também. Era uma ponta de praia. Mas só que o vento de lá perto daqui é um sopro, né? Não é um vento. Mas o Pai nos fez viver um ano lá. No início, aquela coisa, o tempo todo ventando, aquilo nos atingia, né, com mais força do que com o tempo a gente foi acostumando. Aí viemos para cá e a coisa aqui é muito mais, né, como diz o buraco, é muito mais embaixo aqui. Tá? Bom, então, quebrada a infraestrutura, né, vamos dizer assim, da Síria toda, né, havendo a guerra civil, que é o que nós vamos ver daqui a pouco aqui, vocês imaginem a confusão. Porque a Síria já não era um país assim, vamos dizer, que tivesse uma base muito sólida. Se o Putin não intervém ali, eu acho que não sobrava a Síria.
Por isso que eu acho ótimo o Putin estar intervindo contra o país, né, que está gerando, ou melhor, contra o país que está obedecendo a Yahoo, embora eles nem saibam, mas estão nessa historinha de não. Bom, então o que acontece? Olha que interessante. Tudo isso teve início, tá? Eu estou quase cego aqui, tentando ler sem óculos, mas é que meu óculos é de perto, não adianta nada. E eu estou meio longe do monitor. Aqui diz assim, né, que tudo isso teve início quando os protestos conhecidos como Primavera Árabe, ok, serviram de inspiração e exemplo para ativistas e civis desafiarem a ditadura no comando do país. Observe, hoje aqui a gente está começando a ter a noção, né, do que é ditadura e o que não é. Por exemplo, os ditadores chamam eles de democratas. E os não ditadores são chamados por eles de ditadores. Não é assim? E com certeza lá não foi muito diferente, porque senão o Putin não ia se colocar ao lado de Assad. Então ali surgiu, né, os protestos e tal, que deram o nome de Primavera Árabe. Tá? Então os ativistas comunistas, os ativistas de todo tipo, né, vamos pôr assim, começaram a se degladiar dentro do país. E os Estados Unidos infiltrando tropas junto com as tropas norte-americanas, tropas francesas, tropas inglesas, enfim. Tinham mais de 7 países, né, pertencentes à ONU ali guerreando no mesmo lugar. Entende? Isso é ou não é uma guerra mundial? Agora, é interessante notar o seguinte, né? Que o presidente Assad, né? Assad, ele se recusou, tá, a renunciar. Porém fez concessões, encerrando, né, o estado de emergência, que é o que nós estamos hoje, que durava 48 anos. 48 anos. Esse povinho está fazendo piquenique, né, em frente aos quartéis aí há uns 60 dias, se eu não me engano. Então, né, 48 anos. Durante esse tempo ele aprovou uma nova Constituição e realizou, tá, eleições multipartidárias. Mas a oposição continuou combatendo e exigindo sua queda. Lhe parece conhecido isso aí? Pelo menos você não pode dizer que você nunca viveu isso, né? Agora, olha que coisa maluca, né? Os motivos, né, por detrás da guerra civil,
que lá ocorre, eles foram enraizados de forma muito profunda na história da própria cidade desde a antiguidade. Ok? Na formação do Estado sírio. Vocês veem, sempre quando se forma alguma coisa nova, surge problema. Então, na formação do Estado sírio, independente, isso no ano de 1948. Ok? A disputa étnica, né, porque aquele local era composto, né, por várias etnias. Tá? Então, a disputa étnica, né, e religiosa pelo poder esteve sempre em evidência. Ainda mais no Oriente, que lá você só encontra realmente pessoas idólatras, que dão as suas próprias vidas por aquilo que Allah disse, por exemplo. E tem outros tipos também. Mas é tudo nessa base. E com essas brigas violentas que foram ocorrendo, né? Então qualquer pessoa considerada ameaça para a segurança, ou assim, tipo, não confiassem nele para estar naquele lugar com eles, né, etc., eles eram mortos. E de que forma? Acusados, né, de querer derrubar o governo. Veja, nós temos aí um povinho, né, maluco da cabeça, eu fico só assistindo, eu falo só o pai mesmo, que fica aí, né, dando tiro no pé, sabe, dizendo pro povo que vai massacrar o povo, e coisas assim, né. Roboão, né, filho de Salomão, quando foi lá falar no norte, disse isso e teve que sair correndo, senão morria. Então, é gozado, né, que as coisas se repetem e que as coisas sejam dessa forma, né? Porque é ridículo, né, ver homens inteligentes falando merda. Então essa guerra civil tomou uma proporção, vamos dizer assim, né, que torna difícil, né, determinar todos os envolvidos. Todo mundo entrou na guerra. E não é a terceira guerra. Tá? Porém, o conflito reviveu antigas tensões entre, olha só, o Ocidente e o Oriente. Para quem conhece a profecia, sabe que isso teria que acontecer. E também sabe que o Ocidente vai sucumbir. Então, em escala global, né, desde o início, né, do conflito, a ONU realizou esforços condenando o governo de Bashar al-Assad. Todavia, ações práticas ocorreram somente, olha só, em abril de 2012. Levou um ano para que alguma atitude fosse tomada pelos imperialistas. Com uma missão de observação aprovada pela Resolução 2043, depois de uma série de declarações do Conselho de Segurança,
para que se pusesse fim à violência e ao desrespeito aos direitos humanos. Uma equipe de 30 observadores militares tinha por objetivo monitorar o cessar-fogo no país e a retirada de armas das áreas civis. Percebem? O civil tem que ficar desarmado e o bandido tem que ter arma. Entregando-as para o recém-fundado Estado Islâmico e pelos Estados Unidos da América. Que na verdade, né, a nação americana, os Estados Unidos, é o rei do norte do livro de Daniel, ou Daniel, né? Então, meus irmãos, você imagina a confusão em que nesses dias viveu a cidade de Damasco. Eu vou colocar algumas fotos dessa cidade desde 2011 até os dias de hoje para vocês verem a cidade. Assad está lá. Por quê? Porque se alguém mexer com ele, o Putin destrói. Vejam, meus irmãos, vocês podem ser anti-russos, porque quase todos aqueles que vivem aqui no Ocidente são anti-russos. Isso tudo para propaganda, né, que fez os Estados Unidos por intermédio de filmes, por intermédio de tudo. Assim como ele está fazendo com a China. Mas preste atenção. Assad ainda é o presidente. 11 anos depois de ter começado essa baixaria. Eu não sei se vocês sabem, né, dos milhares e milhares de e-mails que foram encontrados da Hillary Clinton, trocados com chefes de quadrilhas, né, de homens-bomba do Oriente Médio. Não sei se vocês sabem do dinheiro que eles receberam para ajudarem a fundar esse Estado Islâmico. Eu vou baixar o filme, para quem não assistiu. O rapaz, que é o principal do filme, ele foi solto agora, solto não, jogado na rua, porque ele ficou durante todo esse tempo exilado no consulado peruano, não sei por que peruano, mas ficou na Inglaterra. E agora me parece que os Estados Unidos o levaram para lá, coitado. Então essa é a primeira parte. Eu gostaria que vocês entrassem na internet e procurassem a história de Damasco, mesmo antes desse acontecido. Vocês vão ver o quanto Damasco foi importante. Não importante para Yahoo, não importante para aquele que é hebreu, mas importante para o sistema, para o mundo. E tão importante que ela foi,
Observem que nós estamos hoje nas rebarbas do que começou lá em 2011, em março. Ok? Vamos ver se amanhã eu continuo. Fiquem na paz.